Glória a Deus. Glória a Deus porque você está aqui nessa noite. Hoje eu estou vendo muitos bancos vazios. Fazia tempo que eu não via no culto de domingo à noite a igreja com tão pouca gente, né? Mas Deus sabe todas as coisas. O importante é que você está aqui nessa noite. E aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor Jesus diz ali, eu estou no meio deles. Então nós cremos que a presença de Jesus é real neste lugar. Independente de você sentir um arrepio aí ou não, Deus está aqui. Porque, irmãos, não é pelo que a gente sente, é pelo que a gente crê. Eu creio no agir e na presença de Deus no meio do seu povo. Irmãos, eu quero estar falando com vocês nessa noite um pouco sobre política, né? Não costumo falar sobre esse tema, mas hoje eu vou estar falando, já que é o último domingo que antecede as eleições, né? Domingo que vem, cada um de nós vai ter que ir e fazer ali a sua parte. E eu quero perguntar aqui, quem paga imposto aí? Levanta a mão, quem paga imposto? Quem usa posto de saúde? Quem usa escola pública? Ou já usou, né? Não sei, né? Então isso quer dizer que você é um cidadão que participa da sua sociedade e que participa daquilo que, vamos dizer assim, o sistema público te oferece. E às vezes as pessoas têm uma aversão dentro da igreja de falar sobre política, e isso é errado. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse assim, que durante muito tempo a igreja entendeu que política é do diabo, e não é do diabo não, irmãos. Política não é do diabo. Houve uma demonização da política, porque a política se tornou um meio muito corrompido, um meio muito corrupto. Então as pessoas começaram a dizer assim, não, essa área aqui Deus não entra, essa aqui é do diabo. Irmãos, Deus está em todas as áreas da sociedade. Deus trabalha e age em todas as profissões. Deus tem servos que trabalham no esporte, que jogam futebol. Eu lembro que lá atrás, no passado, né, muitos pastores diziam assim, a bola é o ovo do capeta, né? Crente que é crente não mexe com futebol. Hoje tem atletas aí, em times aí, que estão pregando o evangelho mais que muitos pastores, trazendo muitas pessoas para Jesus. Irmãos, o que é a política? Política é a arte de governar. Política é a arte de gerir, de administrar. Aristóteles disse o seguinte, que o político é aquele que está presente na vida pública para cuidar das coisas públicas e representar os interesses civis de um povo. Ou seja, toda nação precisa de representantes que atuem na área da política. Então veja bem, tem gente que fala assim, mas cristão se envolve, se posiciona politicamente? Irmãos, assim como pedófilos se posicionam politicamente, assim como pessoas que defendem aborto, são abortistas, se posicionam politicamente, assim como pessoas que defendem ideologia de gênero, e até mesmo pessoas que atuam no crime, se posicionam politicamente, por que eu e você, que somos cristãos, não vamos nos posicionar politicamente? Considerando que, embora sejamos cidadãos dos céus, nós ainda moramos na terra, e nós temos uma responsabilidade de manifestar o reino de Deus na terra. E o texto que eu vou ler daqui a pouco está lá em 2 Crônicas 29, que fala de um rei. E se nós olharmos no Velho Testamento, nós temos 3 figuras que representam Deus na vida do povo: o profeta, o sacerdote, e qual é a terceira figura, irmãos? O rei. Eram 3 figuras que representavam Deus, o agir de Deus na vida do seu povo. O profeta é aquele que representava a voz profética de Deus. Quando Deus queria falar com o povo, quando Deus queria corrigir os erros do povo, quando Deus queria alertar o povo sobre os seus maus caminhos e trazer o povo ao arrependimento, Deus usava o profeta. Profeta, vai lá porque o povo desviou de novo. Porque o povo vivia se desviando da vontade de Deus. E aí o que acontecia? Deus levantava um profeta. E muitas vezes Deus levantava um profeta até para falar com os reis, né? O rei,
que também tem o meu espírito, também está se desviando. Vai lá, profeta, e fala com eles, alerta eles. Irmãos, eu lembro do profeta Jeremias, eu me identifico muito com o profeta Jeremias em muitas situações, porque o profeta Jeremias, Deus o levantou numa época em que o povo de Deus não queria ouvir a voz de Deus. O povo de Deus estava caminhando para o abismo, estava caminhando para um iminente cativeiro, mas não acreditava que isso ia acontecer. Não, nós somos o povo de Deus, estamos debaixo da aliança, estamos debaixo da eleição de Deus, nada vai nos acontecer. Esse Jeremias aí, ele está conspirando, ele está do lado da Babilônia. Enfim, julgava o profeta de forma errada. Então o profeta, ele era a voz profética de Deus. Deus queria falar com o povo, usava o profeta. O sacerdote, ele era aquele que fazia a intercessão pelo povo junto a Deus. Ele era, vamos dizer assim, aquele que representava o povo de Deus diante de Deus, mas era alguém que era levantado por Deus, ungido por Deus, para fazer esse intercâmbio, essa intercessão entre a necessidade do povo e o agir de Deus na vida do seu povo. Mas e o rei? E o rei? O rei, irmãos, ele era a voz política de Deus. Pastor, isso quer dizer que Deus agia através da política? Sim. Deus agia também através da política. Enquanto o profeta era a voz profética, o sacerdote era a intercessão, o rei era o governante político, que representava a governança de Deus na terra. A missão do rei, como um governante terreno, era trazer vamos dizer assim, a manifestação do reino de Deus de uma forma terrena sobre a vida do seu povo na terra. O rei tinha a missão de promover o bem-estar geral do povo dentro do mais alto padrão de igualdade, de equidade, procurando cuidar de todos de uma maneira em que a justiça de Deus, a integridade de Deus, o amor de Deus fosse manifesto no viver civil do povo. Então, ou seja, Deus trabalha também através dos meios políticos. Isso aconteceu no Velho Testamento de uma maneira muito marcante. Então nós temos ali a história dos reis, e nós vemos ali como que Deus trabalhou na vida do seu povo através dos reis. E aqui, irmãos, em 2 Crônicas 29, eu quero que você abra sua Bíblia, 2 Crônicas capítulo 29, eu não sei quantos já abriram. Aqui fala da história de um rei, que ele é um rei muito importante na história de Israel. Para os irmãos terem uma ideia, esse rei, ele é considerado o melhor rei que Deus já levantou no meio do seu povo, abaixo somente de Davi. Ele é considerado o melhor rei, dentre todos os reis que o Senhor já havia levantado para governar o seu povo naquela época. E esse rei chama-se Ezequias. E assim diz a palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, e nem ofereceram holocaustos ao santuário, ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que os nossos pais caíram à espada, os nossos filhos, as nossas filhas, nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes.
e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Amém, irmãos? Então eu quero falar com vocês nessa noite um pouco sobre a vida desse rei, e para que nós possamos entender aqui o contexto da história de Ezequias, nós precisamos falar um pouquinho do contexto da história do rei que veio antes de Ezequias, o rei Acás. O rei Acás foi o pai de Ezequias, e diz a palavra de Deus que o rei Acás foi um péssimo rei. O rei Acás, ele simplesmente se afastou dos caminhos de Deus, e ele começou a governar a nação de Judá, porque aqui especificamente a nação de Judá não é a nação de Israel, porque Israel, irmãos, tinha 12 tribos, 10 tribos foram para o norte e se tornaram Israel, e aqui ficaram 2 tribos, a tribo de Judá e de Benjamim, e aqui foi constituído o reino do sul, e Acás era rei do reino do sul, era rei de 2 tribos, Judá e Benjamim. O que aconteceu com as 10 tribos, que era considerada Israel? O rei da Assíria colocou as 10 tribos em cativeiro. As 10 tribos caíram em cativeiro nas mãos do rei da Assíria, porque o rei da Assíria nesse tempo era o homem mais poderoso da terra. A Assíria era a nação mais poderosa da terra nesse tempo, e somente 3 nações ainda não haviam caído diante do poder do exército assírio, somente Judá, o Egito e a Babilônia. Então esses 3 reinos ainda estavam de pé, mas Israel já era cativo, já estava nas mãos do rei da Assíria. E o que aconteceu? Acás, rei de Judá, olhou para toda essa situação e ele começou a pensar assim: eu preciso me unir com o rei da Assíria. E aí, por medo de ser a próxima vítima do rei da Assíria, ele simplesmente vai e se alia ao rei da Assíria, e ele permite então que a cultura dos assírios, que os deuses pagãos dos assírios, que as ideologias dos assírios entrassem em Judá. E é o que aconteceu, irmãos. Toda uma infinidade de deuses, de entidades pagãs entraram na vida do povo de Deus em Judá. O deus Moloque, que era o deus dos assírios, o deus Baal, que era dos filisteus, Astarote, Azera, e assim uma infinidade de deuses. E aí o que aconteceu? Acás simplesmente fechou a porta do templo e mandou o povo, cada um fazer o seu altar, aonde achasse melhor, e adorasse o Deus que achasse melhor, porque aqui o estado é laico, cada um adora o que quer. E ele começou a ir nessa direção. Aí o que aconteceu? O reino de Judá se perdeu completamente. Houve uma degeneração moral, houve uma degeneração espiritual na vida do povo. O povo começou a se tornar um povo idólatra. E o rei Acás, irmãos, ele se desvirtuou tanto, e ele se afastou tanto dos caminhos de Deus, que ele começou a fazer sacrifícios humanos. Inclusive um dos seus filhos, ele queimou vivo em oferta a um deus de uma dessas nações, não lembro qual nação era, mas ele cometeu essa loucura, né? Então nós vemos aí um governo, vamos dizer assim, um governo comprometido com o pecado, um governante que exercia um governo sobre a vida de um reino que havia sido escolhido para ser um reino abençoado, um reino que havia sido escolhido para ser um reino sacerdotal, um reino que havia sido escolhido para ser um reino do povo de Deus, agora estava mergulhado no pecado, mergulhado em ideologias pagãs, mergulhado em rituais onde pessoas eram queimadas vivas, mergulhadas em situações onde pessoas tinham licenciosidade sexual para cometer torpezas e práticas sexuais totalmente fora do casamento. Enfim, o povo estava vivendo nessa situação. Por quê? Porque um governante se desviou profundamente da presença de Deus e colocou um país inteiro numa situação de calamidade moral, ética e espiritual. E aí Acás, irmãos, ele se uniu a Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria, e ele foi visitar esse rei na Síria, e ele viu um altar lá, que ele achou muito bonito, ao Deus dos assírios.
e ele copiou, ele veio para ajudar e mandou fazer um igualzinho, destruiu todo o altar do templo e fez um altar igualzinho, idêntico ao que ele viu na Assíria. Moral da história: Deus permitiu que ele morresse pelas mãos dos sírios, porque tinha os assírios e os sírios, e aí então ele morre, deixando Judá numa situação de calamidade econômica, financeira, moral e espiritual, porque ele pagava altíssimos tributos ao rei da Síria para ter proteção. Ele queria proteção, então ele desviou dinheiro público, né? Já que nós estamos usando uma linguagem política, ele desviou dinheiro público, ele desviou dinheiro que não era dele, ele pegou utensílios do templo, ele pegou tudo isso e entregou nas mãos do rei da Síria, de modo que, vamos pensar assim, ele estava vendendo o país a troco de proteção, dando as riquezas daquele país, dando os recursos daquele país a um povo estrangeiro, para que ele pudesse ter benefícios pessoais. Só que, irmãos, a morte chega para todo mundo. Chega um dia em que ela bate na porta de todo mundo, e a morte chegou para Acais. E quando Acais morre, ele deixa Judá numa situação difícil, econômica e financeiramente, e pior, numa situação muito pior ainda, moral e espiritualmente. Judá precisava de uma profunda restauração econômica, restauração política, restauração moral, restauração espiritual. E é nesse cenário que aparece Ezequias, 25 anos de idade. Ezequias entra em cena na história de Israel e se torna o rei, através de quem Deus operou a maior restauração que já houve na vida do seu povo. Ezequias foi um homem, irmãos, profundamente inteligente e profundamente espiritual. Ele conciliava a questão do ser inteligente com a questão do ser espiritual, e ele, irmãos, fez algo assim tremendo. Ele trouxe, irmãos, uma restauração profunda na vida do povo de Deus, porque ele fez o que Acais, irmãos, jamais pensou em fazer. Ele rompeu com todo um sistema de corrupção e ele se voltou inteiramente para Deus. E ali começa um processo de restauração na vida de uma nação que estava, irmãos, no chão, uma nação que estava na miséria, e a miséria ela pode ser financeira, moral, espiritual, mas aquela nação se levantou forte e poderosa, porque ali havia um homem que Deus podia usar para estar trabalhando restauração na vida do seu povo. E é sobre isso que eu quero trabalhar com você nessa noite. A restauração da nação vem pelo compromisso. Amém? Fala para o seu irmão aí: a restauração da nação vem pelo compromisso. Havia uma nação que precisava de restauração, e essa restauração chegou, e ela chegou através do compromisso. E qual é o primeiro compromisso que eu quero destacar aqui para você pensar nessa noite, nessa uma semana que antecede as eleições aí de 2022 para presidente? Primeiro compromisso que precisa haver para que uma nação seja restaurada é o compromisso de se levantar um governante que tema a Deus e que tenha compromisso com a vontade de Deus. Primeiro compromisso é o compromisso de se levantar um governante que tenha compromisso com Deus, que tema a Deus, que se comprometa com a vontade de Deus, mais do que com a vontade dos homens. E essa pessoa, irmãos, foi Ezequias. A palavra de Deus diz que quando ele assumiu o poder, ele foi levantado e foi colocado ali na posição de rei. Irmãos, ele começou a ser um instrumento de restauração na vida de toda uma nação. E ele toma uma atitude, irmãos, inesperada. Ele chama os levitas, ele chama os sacerdotes, e ele diz: está tudo errado, está tudo errado. Eu quero que vocês abram as portas do templo, eu quero que vocês arranquem toda a imundícia que foi colocada dentro da casa do Senhor. Eram os postes ídolos, eram as estátuas de adoração aos falsos deuses, e eu quero que vocês arranquem tudo isso, e nós vamos fazer uma reforma, primeiro na nossa fé. Nós vamos restaurar primeiro a nossa fé. Aonde está a nossa fé?
A fé do nosso povo, ela está dividida. A fé do nosso povo, ela está quebrada, e nós vamos colocar a nossa fé no único e no verdadeiro Deus. Ele é o Deus que nós vamos adorar. Os outros deuses todos, irmãos, Ele mandou o exército em todo o reino, destruir todos os postes ídolos, tudo aquilo que cada família havia levantado, lá no seu campo, lá na sua casa, lá no seu território. Ezequias mandou tirar tudo. Ele falou assim para o povo: se nós queremos verdadeiramente uma restauração, nós precisamos entender que ela virá do Senhor. Ela virá do Senhor. Ele precisa ser exaltado, Ele precisa ser colocado em primeiro lugar na nossa vida. Eu penso assim, irmãos, que todo governante que quer ser bem sucedido no seu posto de governo, ele não pode negligenciar o valor de Deus na sua vida. Ele não pode negligenciar o valor da fé na sua vida. Ele não pode deixar os princípios, os valores, os propósitos da fé em Deus de lado. Todo governante que quer realmente ter um governo que seja abençoado, que seja próspero na terra, ele precisa entender que ele precisa depender de Deus, e ele precisa se comprometer com a vontade de Deus. Isso serve para cada um de nós, irmãos. Eu estou falando de um governante político, mas para mim e para você, em qualquer situação da nossa vida, nós também somos chamados a fazer a mesma coisa. Eu quero ter sucesso naquilo que eu vou fazer. Deus tem que vir em primeiro lugar. De todas as coisas importantes que eu preciso buscar, a mais importante tem que ser o Senhor. De todas as vontades com a qual eu preciso me comprometer, a vontade mais importante tem que ser a vontade de Deus. Irmãos, eu penso que um governo, para dar certo, ele precisa considerar princípios e valores estabelecidos na fé em Deus. Era como se Ezequias pensasse assim: se existe um modelo de família estabelecido por Deus para ser vivido, para ser construído, é esse modelo de família que eu vou defender. Se existe um modelo de relacionamento social entre as pessoas nesse reino em que eu estou governando, se existe um modelo estabelecido por Deus dentro da sua vontade, é esse modelo que nós vamos defender. Se existe um projeto de Deus de como administrar lares, famílias, de como conduzir a nossa vida pública ou civil, se está dentro da vontade de Deus, é essa vontade que nós vamos colocar em prática. Então ele começou assim, e os historiadores dizem que quando Israel, nesse período Israel estava cativo já da Síria, muitos israelitas saíram, fugiram do reino do norte de Israel e vieram para Judá, porque começou a haver, irmãos, essa mudança, essa transformação conduzida por Ezequias. Muitos israelitas que estavam no reino do norte começaram a vir para Jerusalém, e muitos historiadores dizem que o número populacional de Jerusalém aumentou 10 vezes mais. 10 vezes mais. Houve um boom na cidade de Jerusalém, como nunca havia acontecido antes, porque as pessoas que estavam, os israelitas que estavam aprisionados, cativos, vivendo em cativeiro em Israel, eles saíram de lá e vieram para Judá, e eles já vieram e entraram debaixo desse direcionamento que Ezequias estava dando para o povo. E o que aconteceu? Ezequias não apenas bateu nas questões espirituais. Precisamos tirar os deuses falsos da nossa vida, precisamos tirar a falsa fé, a falsa crença. Ele começou também a bater nas questões políticas e culturais. Tudo que é cultura pagã não deve fazer parte da nossa vida. Nós somos o povo de Deus, nós temos uma bandeira. Tudo aquilo que é dos assírios, tudo aquilo que é dos egípcios, tudo aquilo que é dos filisteus, tudo aquilo que é cultural no nosso meio, nós vamos tirar fora. Nós vamos tirar fora, porque nós temos uma bandeira. Ele começou a restaurar não somente a fé no coração do povo, mas o patriotismo. O povo que estava perdendo, vamos dizer assim, o seu nacionalismo, o povo começou a recuperar, a resgatar no seu coração o seu nacionalismo, o seu patriotismo, o seu amor à sua pátria, o seu amor à sua bandeira, o seu amor aos seus valores culturais, o seu amor aos seus valores
como tradição de povo judeu que eles tinham. E aí o que aconteceu, irmãos? Não só começou a haver uma mudança espiritual, mas começou a haver uma mudança também cultural, política. O povo começou, irmãos, a gostar de ser quem eles eram na sua essência, porque o povo estava perdendo a sua identidade. Em meio a tantas coisas erradas, o povo estava perdendo a sua identidade. Então houve uma restauração espiritual, uma restauração do civismo, do patriotismo no coração do povo. O povo começou, irmãos, a valorizar mais o que era dele próprio e a tirar fora aquilo que não pertencia à sua cultura, à sua vida e à sua fé. Se a gente fosse descrever isso numa frase, daria para dizer assim, que o povo estava vivendo a seguinte condição: Judá acima de tudo e Deus acima de todos. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali, né? Os valores da pátria, os valores da fé, os valores, irmãos, do nacionalismo daquele povo começou a ser valorizado e engrandecido em cada coração, de modo que começou a haver ali uma volta, um regresso para Deus. E aí eu fico pensando, irmãos, tudo isso começou a acontecer ali, começou a haver uma mudança, começou a haver uma restauração, o povo começou a se apaixonar novamente por Deus, o povo começou a se apaixonar novamente pelos seus valores essenciais, fundamentais. E quando eu trago isso para a nossa vida, como Brasil, como nação brasileira, eu fico pensando que assim como Deus, Ele levantou ali um governante para começar um processo de restauração, Deus também tem um propósito de fazer isso com o Brasil. Deus também tem um propósito de restaurar valores, famílias. Deus tem um propósito de restaurar, irmãos, muitas coisas dentro da nossa nação. E muitas vezes isso começa através de alguém que sobe ao poder. E nós hoje temos a incumbência de decidir quem vai estar lá. E de um lado hoje a gente tem um candidato que muitas vezes erra na sua maneira de falar, de se expressar, que muitas vezes fala de uma maneira que muitos acham grosseiro, ríspido, rude, mas por trás de todo jeito grosseiro, ríspido e rude de se comunicar, a gente ainda consegue ver ali uma sinceridade, um compromisso de fazer o que é certo. Erra, mas parece que tem no coração dessa pessoa o desejo de acertar. E do outro lado a gente vê uma outra pessoa que o erro não é um deslize, é uma opção. A impressão que nós temos é que o erro não é um deslize como é na vida do outro, mas é uma opção, um caminho para se conseguir um objetivo, para se alcançar poder, para se alcançar dominação. E eu fico triste, irmãos, quando eu olho para a nossa realidade como Brasil hoje e vejo muito do que está acontecendo aí fora, em relação a essas questões políticas dos dias atuais. A liberdade de consciência e de expressão é um direito fundamental e básico para toda a sociedade democrática, que jamais pode ser cerceado. Ninguém pode impedir você de pensar como você pensa e de expressar o que você pensa. Tinha um filósofo chamado Voltaire que ele disse o seguinte: eu discordo de você em tudo que você diz, em gênero, número e grau, porém eu vou defender até a minha morte o seu direito de dizer o que você pensa. Isso é liberdade de expressão. Isso é a condição de você ser livre para revelar aquilo que você pensa, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. E hoje, irmãos, eu vejo que existe um candidato de um lado aqui, que hoje você não pode dizer que ele é comandante de quadrilha, ou você não pode dizer que ele foi preso, você não pode dizer que ele foi ex-presidiário, você não pode dizer que ele tem amizade com ditadores de países socialistas, não necessariamente porque isso não seja verdade, mas porque ele pediu ao Supremo Tribunal, ao TSE, para que essas situações não sejam ditas pelas pessoas, simplesmente por isso. E essa semana alguém mandou para mim um comentário em forma de piadinha que eu achei interessante. A pessoa disse assim:
será que vai ter dia 22? Ou o TSE tirou? Porque tudo que aparentemente representa uma ameaça aos interesses de um grupo, passou a ser alvo de censura. Então hoje está se censurando o absurdo, o incensurável, né? Então hoje eu fico triste, eu como cidadão, porque eu sou pastor de uma igreja, mas também sou cidadão porque eu pago imposto, eu uso os serviços públicos, né? Eu também tenho direitos e deveres, e se eu não cumprir os meus deveres, né, a lei me cobra. Mas é triste quando você vê aquelas pessoas que foram colocadas no mais alto cargo público como representantes da lei, que deveriam defender a justiça, e ao invés de salvaguardar a justiça, usam da ciência do direito para transformar a justiça em algo partidário, em algo tendencioso, em algo que protege alguém que está errado e ao mesmo tempo atinge, fere alguém que está certo. E aí você começa a ficar triste, porque como cidadão, você está vendo que existe uma manipulação de um princípio essencial, que é o princípio da justiça, para atender interesses escusos, interesses que nós desconhecemos. E aí nós, como cidadãos e como cristãos, temos que nos posicionar. Nós, como cidadãos e como cristãos, não podemos, irmãos, ficar simplesmente olhando, observando e aceitando tudo e só orando. Nós também temos que nos posicionar dentro da palavra de Deus. E eu ouvi muitos depoimentos essa semana, e um deles que me chamou a atenção foi do ex-ministro Marco Aurélio Mello, que há pouco tempo atrás pertencia ao Supremo Tribunal Federal. E ele disse assim: eu não votei em Bolsonaro e nem em Lula no primeiro turno, eu votei na terceira via, terceira opção. Porém, agora eu vou votar em Jair Messias Bolsonaro, porque não tem lógica, né, essa pessoa, né, esse outro candidato que foi preso, condenado, foi julgado, foi comprovado que realmente ele cometeu vários e vários delitos e agora tem a condição de se eleger presidente. Então uma pessoa que entende de direito, uma pessoa que entende do que fala, uma pessoa que entende do que é julgar questões e situações jurídicas. Então eu fico pensando, irmãos, se eu pudesse hoje mandar um recado, né, ao ministro Alexandre de Moraes, eu diria: ministro Alexandre de Moraes, respeitando o seu cargo como ministro do Supremo Tribunal Federal, eu diria para você: o povo vai dar uma resposta, e essa resposta não virá em forma de xingamento, não virá em forma de palavras de alto calão, não virá em forma de violência, virá através do voto no dia 30 de outubro. Por quê? Porque está feio, porque de uma forma descarada, hoje, é fácil de nós vermos que está havendo um protecionismo a uma pessoa e ao mesmo tempo um ataque a uma outra pessoa, né? Então isso é claro, só não vê e não quer. Então nós, como cidadãos brasileiros, nós temos que entender qual é o governante que nós queremos que suba ao ponto de governo do país e que vai exercer governo sobre a nossa vida. Então nós que estamos aqui, nós temos essa responsabilidade. Naquela época a sociedade não era democrática, não havia voto para se escolher um rei. Hoje é diferente. Hoje nós votamos, hoje nós participamos de um processo da eleição de um governante, e nós precisamos entender, irmãos, que votar no candidato representado pelo número 13 representa a vitória da manipulação sobre a consciência esclarecida, a manipulação baseada na miséria do ser humano. E como eu disse no domingo passado, ter pessoas hoje na miséria ou mal instruídas é um excelente negócio para pessoas que querem manipular outras pessoas. Porque uma pessoa que está passando fome, uma pessoa que tem necessidades básicas não supridas, qualquer coisa que você der para aquela pessoa, ela já se sente no direito de agradecer.
no direito de corresponder àquele que de alguma maneira supriu a sua necessidade. E aí vem aquele discurso emocional para atingir a pessoa exatamente nessas questões relacionadas a coisas materiais. Vote em mim, não vai faltar um churrasquinho e nem a cervejinha no final de semana. Irmãos, esse discurso é o discurso que está querendo levar muitas pessoas ao erro. Esse discurso está querendo pegar as pessoas pelo estômago. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: tem coisa muito mais importante do que comer e beber. Comer e beber vai manter o seu corpo em pé, mas se você não tiver integridade, se você não tiver honestidade, se você não tiver princípios morais conduzindo a sua vida, você vai ser só um corpo que bebe e que come, mas você não vai interferir no progresso e na evolução do país e da vida das pessoas onde você vive. O que faz de nós pessoas a imagem e semelhança de Deus não é a comida nem a bebida. A justiça, a integridade, o amor, a honestidade, a fidelidade, isso sim nos caracteriza seres à imagem e a semelhança de um Deus que é justo, a imagem e a semelhança de um Deus que é bom, a imagem e a semelhança de um Deus que é correto naquilo que se faz. Então nós que estamos aqui temos que entender o que nós queremos, qual é o interesse da nossa vida. Nós estamos vivendo nesse mundo para buscar interesses materiais, ou nós estamos vivendo nesse mundo para estabelecer o reino de Deus, que é um reino de justiça, que é um reino, irmãos, de integridade moral, de integridade ética, de integridade espiritual? Qual é a nossa posição no meio disso tudo? Então uma restauração, ela pode começar quando alguém que tem compromisso com Deus tem acesso à condição de governar. Naquele tempo foi Ezequias. Hoje, irmãos, nós sabemos a quem nós devemos dar essa oportunidade. Nós sabemos a quem nós devemos dar essa oportunidade. Então pense nisso. A restauração de uma nação, ela vem quando as pessoas aprendem com os erros do passado para fazer diferente no presente. Ezequias, ele olhou para o passado e ele viu tudo de errado que Acais fez, e ele disse: eu não posso fazer assim. Ele errou, mas eu não preciso errar. Ele cometeu vários e vários erros, porém eu não preciso cometer esses erros, eu posso fazer diferente. Amém, igreja? Você pode fazer diferente. Eu posso fazer diferente como pastor. Você tem muitos pastores hoje errando para com Deus. Você tem muitos pastores hoje caminhando numa direção de infidelidade para com o Senhor. Eu não preciso fazer o mesmo, eu posso fazer diferente. Eu posso ser diferente, assim como você. Se você é pai, e muitos pais hoje não estão dando atenção aos seus filhos, não estão orando com seus filhos, não estão preocupados em ensinar e educar os seus filhos, você não precisa fazer isso. Você pode fazer diferente, você pode ser diferente, você pode ser um pai presente, você pode ser um pai que conversa, você pode ser um pai que instrui, não apenas corrige, mas instrui, aquele pai amigo, aquele pai que se faz presente na vida do seu filho. Você pode fazer diferente. Se tem muitos maridos traindo suas esposas, quem é marido aí? Levanta a mão aí. Levanta mais alto. Muito bem, Mateus, isso aí. Se você é marido, tem muitos maridos traindo, você precisa trair? Precisa, igreja? Não. A gente pode ser e fazer diferente. A gente pode ser fiel à nossa esposa até o fim da nossa vida. A gente pode honrar o nosso casamento até o fim da nossa vida. Ah, pastor, mas tem as tentações. Tem, irmão, tem. A tentação, ela existe. Existe a tentação para você cair, para você adulterar, mas você não precisa cair. Você pode resistir à tentação, você pode orar, você pode pedir forças para Deus, você pode lutar contra o pecado, mas você não precisa cair na tentação. Você pode fazer diferente. O problema é que nós muitas vezes
damos mais poder ao diabo do que para Deus na nossa vida. Sabia que você dá poder para o diabo? Muitas vezes o diabo ele te derruba não porque ele é extremamente poderoso e conseguiu te derrubar. Não, é porque você dá poder para ele. É sempre assim, irmãos. Na nossa vida nós temos duas vontades que nós temos que satisfazer: a vontade de Deus ou a vontade do diabo. Sempre foi assim. Lá no Éden, quando o diabo tentou Eva, ele disse para Eva: come do fruto. E Deus já tinha dito antes para Eva: não come. Ou seja, ela conhecia as duas vontades. Só que ela fez a vontade de quem? De quem, igreja? Do diabo. E aí o diabo levou ela para o mundo dele. E é assim que funciona com a gente. O diabo ele nunca vai te levar para o mundo dele sem que você aceite suas propostas, sem que você diga sim para ele de alguma maneira. Quando nós sabemos que a vontade de Deus está revelada aqui diante de mim, e eu faço outra vontade que não é de Deus, eu estou fazendo a vontade do diabo. E naquele momento eu estou dando força para o diabo me derrubar, me prejudicar, me destruir. Então perdoar é a vontade de Deus, não perdoar é a vontade do diabo. E tem crente que ainda insiste em não perdoar, está fazendo a vontade do diabo, aí fica doente, depressivo, triste, reumatismo e outras coisas mais. Por quê? Ah, pastor, o diabo é ruim. É ruim, mas você está sendo mais ruim que o diabo, porque você tem a oportunidade de dizer não para ele e de sim, né? Então nós, irmãos, temos que entender que nós não precisamos errar só porque alguém errou, ou porque alguém está errando perto de nós, ou porque tem gente errando do nosso lado. Você pode fazer o que é certo, ainda que outros estejam errando. Ah, pastor, tem um monte de gente não vindo na igreja, eu acho que eu não vou vir também. Ah, irmão, tem um monte de gente não vindo na igreja, você pode fazer diferente, você pode vir à igreja. O nosso problema é que nós sempre estamos procurando uma justificativa para errar junto com o outro. A gente está sempre procurando uma justificativa para poder errar como o outro também errou. Ah, pastor, eu vi o fulano bebendo, eu não resisti. Você não resistiu porque você queria beber. Você só está usando o exemplo do outro para poder fazer o que você queria fazer há muito tempo. O nosso problema muitas vezes é isso, irmãos. Nós continuamos olhando para o erro, continuamos muitas vezes deixando o erro nos influenciar, tendo a oportunidade de fazer o que é certo. A palavra de Deus diz que Ezequias ele não olhou para Acaz, ele não olhou para aquilo que Acaz fez de errado e copiou, ele olhou para Davi. Tanto é que a palavra de Deus diz que ele fez tudo conforme Davi. Ele falou: não dá para copiar Acaz, mas Davi dá, porque Davi deu certo, Acaz deu errado. Eu vou copiar quem está dando certo. Se você quer copiar alguém, copia quem está dando certo e não quem está dando errado, né? Ao invés de você copiar o irmão que não vem na igreja, copia o irmão que está vindo, né? Ah, o fulano não está vindo, mas o fulano está vindo. O fulano não vem na reunião de oração, mas o fulano vem. Então eu vou copiar essa pessoa. Irmãos, quem que nós estamos copiando? Quem que está sendo um referencial para nós como cristãos? A Bíblia diz que nós devemos olhar para quem? Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tudo começa nele, tudo termina nele. Ele é o consumador, ele é o autor e ele é o consumador. Se você não está encontrando quem copiar, lembra de Jesus e pergunte para você mesmo: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Irmãos, nós não costumamos fazer essa pergunta, mas muita gente poderia mudar o rumo da sua vida se simplesmente fizesse essa pergunta.
o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Eu garanto que muita gente não mentiria, muita gente não adulteraria, muita gente não falaria mal dos outros pelas costas, muita gente não deixaria de estar na casa de Deus, simplesmente porque perguntou o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Porque Ele é o referencial, é Ele que eu devo seguir, Ele é o alvo perfeito de filho que eu devo ser diante de Deus. Então, se você quer restauração e promover restauração, copie quem deu certo, olhe para quem deu certo, faça aquilo que é certo em todo o tempo. Se nós queremos viver a restauração muitas vezes de uma nação vem pelo compromisso de fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus sobre Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Versículo 2: fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Então é aquilo que eu disse. Davi era um pai simbólico. Não era Davi o pai dele, era Acaias. Mas ele copiou Davi e ele fez o que era reto. O padrão do certo e do errado na vida de Ezequias estava em Deus. Eu vou fazer o que é certo aos olhos do Senhor, o que é reto aos olhos do Senhor, porque ele entendia que credibilidade e autoridade é consequência de fazer o que é certo. Por que você dá credibilidade a uma pessoa? Por que você confia numa pessoa? Porque você vê aquela pessoa fazendo o que é certo. Agora, quando você vê a pessoa fazendo só errado, só o que não convém, você dá crédito àquela pessoa? Não dá, irmãos. Se nós queremos ter crédito, nós temos que conquistar isso fazendo o que é certo. Fala para o seu irmão, faz o que é certo, irmão. Tem que fazer o que é certo. Quem está namorando tem que fazer o que é certo dentro do namoro, né? Eu lembro daqueles retiros, né, que os pastores pregavam para os jovens, que muitos jovens ficavam com a mão endemoniada. Aí a mão queria pegar onde não devia, né? Faz o que é certo dentro do namoro, faz o que é certo no seu relacionamento conjugal, faz o que é certo no seu relacionamento com o seu irmão dentro da igreja, faz o que é certo, aonde você estiver no seu trabalho, faça o que é certo. O que vai acontecer? Você terá credibilidade, você será respeitado. As pessoas não vão te tratar de qualquer jeito, porque sempre vão olhar para você e dizer: aquela pessoa faz o que é certo. Será que hoje, irmãos, os crentes precisam voltar a fazer o que é certo? Será que hoje, irmãos, nós como crentes não estamos sendo alvo de críticas das pessoas lá fora, porque nós, de certa forma, deixamos de fazer o que é certo para fazer o que é errado? Às vezes nós falamos tanto do erro dos outros e esquecemos de falar dos nossos erros. Os crentes estão errando muito mais hoje do que já erraram no passado. Esses dias eu ouvi um jovem seminarista dizendo: pastor, está difícil, eu estou estudando para ser pastor, mas a igreja está muito mundana. Você começa a pregar sobre arrependimento, você começa a pregar sobre abandonar o pecado, você começa a pregar e você vê que os crentes torcem a boca, uns passam a mão na cabeça, outros... Por quê? Porque hoje o povo não quer arrepender, o povo não quer deixar o pecado, o povo não quer entrar pelo caminho estreito, o povo quer ir pelo caminho largo. E eu quero dizer para você, querido, você tem a opção de ir pelo caminho largo, só que você tem que entender que no caminho largo não é Jesus que vai estar lá no final, é o diabo, né? Te esperando, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, uma cadeira pegando fogo para você sentar, né? É um lugar de chama que não se apaga, é um lugar de sofrimento eterno. Agora no final do caminho estreito está Jesus.
de braços abertos, dizendo: perseveraste, renunciaste ao mundo, renunciaste às vontades da carne, entra no descanso que está preparado para você. Irmãos, restauração por fora não vem sem restauração por dentro primeiro. Se você quer que o país mude por fora, tem que mudar o nosso coração por dentro. Jesus disse que os adultérios, as fornicações, os homicídios, eles procedem da onde? Da onde, irmãos? Do coração. Foi isso que Ezequias disse para o povo: gente, está tudo errado no reino, porque está tudo errado no nosso coração. A gente está adorando os deuses errados, a gente está vivendo uma vida com princípios errados, está tudo errado. Tem que começar uma reforma aqui dentro. Irmãos, se não houver uma reforma no nosso coração, nos nossos valores, na nossa fé, se nós não tirarmos a imundícia do templo, o templo naquela época era um lugar assim como esse. O templo do Espírito Santo hoje, o que é, irmãos? O que é o templo hoje? Somos nós. E será que muitas vezes dentro de nós não tem imundícia? Será que muitas vezes dentro de nós não tem pensamento errado, sentimento errado, vontades erradas dentro do nosso coração? Não adianta a gente sonhar com um país melhor se nós não buscarmos ser uma pessoa melhor em Deus. Porque é fácil a gente ver o erro dos outros, mas nós temos que ver os nossos erros. A igreja, ela não pode só orar, ela tem que fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Orar é muito importante, mas se você orar pedindo para Deus algo e você não está fazendo a vontade de Deus dentro daquilo que você está orando, Deus vai olhar para você e falar: eu não estou te entendendo. Você está orando de um jeito, mas você está agindo de outro. Tem que ter uma coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. A gente quer mudança, mas a gente tem que viver essa mudança. Ela tem que arder dentro de nós, para que a gente possa ser um agente de mudança. Ezequias, ele conseguiu imprimir uma mudança num reino inteiro, sendo uma pessoa só, porque o coração dele estava comprometido com Deus. Então tudo começa no indivíduo e termina no indivíduo. Aquela frase de que o meio corrompe o homem, está errado, irmãos. É o homem que corrompe o meio, porque se a maldade sai do coração, o meio que está corrompido saiu do coração de alguém. Sim ou não, irmãos? Então não é o meio que tem que mudar, é a gente que tem que mudar. Somos nós que temos que mudar, são os nossos valores que têm que mudar. Se nós mudarmos, a gente consegue mudar o meio, a gente consegue mudar o cenário político, a gente consegue mudar o cenário onde a gente vive. Porque nós somos os causadores da mudança. Ezequias foi o causador da mudança. Ele, movido por Deus, em obediência a Deus, temendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, trouxe mudança. Falando do ministro Marco Aurélio Melo, alguém perguntou para ele, falou: ministro, essa questão aí dessa censura prévia, censurando coisas que nós temos que fazer? Ele disse assim, uma coisa que me chamou a atenção, ele disse: é necessário que as pessoas de bem se levantem no Brasil hoje. As pessoas de bem precisam se posicionar, porque se as pessoas de bem não se posicionarem, as coisas não mudam. Então, se você se considera uma pessoa de bem, se posicione em Deus, se posicione dentro da sua casa, se posicione aonde você estiver, defenda aquilo que é de Deus, defenda aquilo que Deus defende. Não tem lógica você orar para Deus mudar o Brasil e colocar alguém lá que vai fazer o bem pelo Brasil, se você coloca alguém lá que defende aborto, que defende
pedofilia, que defende todas essas coisas. Você está orando de um jeito e as suas atitudes estão te levando para uma direção totalmente contrária. Ah, pastor, mas o senhor viu que o Lula fez uma carta para as igrejas evangélicas dizendo que ele não vai fazer nada contra as igrejas? Irmão, isso não quer dizer nada. É a mesma coisa que você pegar e colocar uma pele de cordeiro em cima de um lobo. Você vai olhar, parece que é um cordeiro, mas o lobo que está lá dentro não morreu, continua sendo lobo. Eu digo assim, só se engana quem quer se enganar. Então, irmãos, tem muitas coisas que eu vejo assim que as pessoas, elas precisam abrir mais os olhos, entender melhor realidades, para que possam decidir melhor sobre o que é realmente verdadeiro, o que é realmente falso, o que é fake e o que é fato, né? Hoje essas palavras estão muito na moda, né? O que é mentira, o que é verdade. Você precisa ter muito discernimento, você precisa ler muito, você precisa buscar muito conhecimento. O que eu estou falando aqui, nessa noite, eu não estou falando, irmãos, eu estou falando porque eu li, eu vi, eu busquei muita informação para poder só dizer essas pequenas coisas que eu estou falando aqui. Essa situação de falar de defesa da Amazônia, porque a Amazônia é um pulmão do mundo. Irmãos, na Amazônia tem o maior corredor de narcotráfico daquela região, e o Jonas é policial ambiental que trabalhou naquela região, e ele pode dizer se eu estou falando a verdade ou não. Mas tem uma rota lá chamada Solimões, que o PCC, que o Comando Vermelho usam para fazer narcotráfico internacional de drogas na Amazônia. Mas isso ninguém fala, isso ninguém divulga. Nesses 3 anos de governo, foram apreendidos 1,5 tonelada de drogas, 13 mil pessoas foram presas, envolvidas com narcotráfico naquela região, mas isso ninguém fala. Só se fala que está botando fogo na Amazônia, que está se queimando a Amazônia, que está se degradando a Amazônia, mas essa parte ninguém fala. Por quê? Porque tem muita gente interessada no dinheiro que vem do narcotráfico. Isso envolve político, isso envolve pessoas de fora do Brasil, isso envolve muita gente. Só que ninguém fala. Então são essas coisas que eu vejo assim que a maioria da população não sabe. A maioria da população não sabe. Nós precisamos entender o cenário que nós estamos vivendo, para que nós possamos fazer o que Deus quer. Faça o que é certo. Na hora de votar, vote certo. Na hora de escolher, escolha o que é certo. Pese na balança. Eu não estou falando isso aqui, irmãos, para oprimir você para não votar no Lula. Por exemplo, se você quiser votar no Lula, você é livre para fazer isso. É a sua consciência. Eu estou apenas alertando, conscientizando para que você tome a sua decisão mais consciente possível das situações que envolvem hoje escolher alguém para estar à frente do Brasil. Você é livre para votar em quem você quiser, mas busque informação para fazer isso. Busque entender claramente quem é A e quem é B, o que defende A, o que defende B, com quem B está envolvido, com quem A está envolvido. Procure entender, procure se informar, procure informação séria, em fontes sérias, e você vai entender o que eu estou falando hoje. Por cima, você vai entender o que eu estou falando. Eu estou tentando alertar você, porque, irmãos, uma coisa é quando eu erro, e aquele erro ele repercute só na minha vida. Outra coisa é quando eu erro, e o meu erro interfere na vida de milhões de pessoas. Quando você vota errado, o seu erro interfere na minha vida, o seu erro interfere na vida de todo mundo que está aqui. Então você precisa fazer o máximo possível para votar certo, para fazer o que é certo, para procurar estabelecer da melhor maneira possível o que é a vontade de Deus, à luz do que você consegue entender.
E aí sim você pode orar: Senhor, eu vi tudo isso, eu vi que existe isso aqui, existe isso aqui, então eu entendo que o Senhor aprova mais aqui, eu vou nessa direção, faça-se a tua vontade. Se amanhã ou depois eu me decepcionar, pelo menos eu fui numa direção em que, por tudo que eu entendi da tua vontade, eu fui nessa direção. Agora é com o Senhor. Então isso é agir de forma consciente. Isso é você fazer as coisas da forma mais consciente possível. Então a possibilidade de você acertar é maior do que a de você errar. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento?